Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa aula número 15 do Pré-ENEM Legal. Conforme havíamos falado na última aula, nós vamos dar continuidade ao assunto de eletrodinâmica, parte 2. Eu sou o professor Hélio, sou professor de Física e nós estamos nessa caminhada na revisão dos conteúdos para a prova que está se aproximando do Enem. Vamos lá então? Então, eletrodinâmica, parte 2. Nós vamos revisar o conteúdo de potência elétrica, energia elétrica, geradores e receptores. Então, a segunda parte desse conteúdo tão importante de eletrodinâmica. Vamos então passar aqui para o slide e mostrar para vocês esse conteúdo de eletrodinâmica que nós vamos considerar agora, que é a potência elétrica e energia elétrica. Qual é a definição de potência elétrica? É a quantidade de energia elétrica que é fornecida a um circuito elétrico. Detalhe, a cada segundo. Ou ainda a gente pode dizer que é a quantidade de energia que esse circuito converte em outras formas de energia, também a cada segundo. Por isso que nós vamos relacionar sempre potência elétrica com energia elétrica. E o cálculo da potência elétrica é de grande importância, porque por meio dela é possível determinarmos a quantidade de energia elétrica que nós consumimos diariamente na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, em qualquer lugar que estivermos. Então essa energia elétrica consumida, por um dispositivo elétrico durante determinado intervalo de tempo é de grande importância para nós. É por meio dela que nós podemos descobrir como está o nosso consumo da nossa residência, por exemplo. A potência elétrica pode ser calculada da seguinte forma: se a gente lembrar do conteúdo que nós vimos lá na mecânica, nós vimos essa equação, potência igual a trabalho dividido para ΔT. Lembram? Foi uma das primeiras equações que vimos. Nós podemos substituir ali o trabalho pela energia. Então, a fórmula vai ficar potência igual a energia dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Então, só fizemos essa substituição. Lembrando que a potência elétrica pode ser então calculada também através da tensão, da voltagem, da corrente elétrica e da resistência elétrica. E a unidade que nós vamos usar no Sistema Internacional de Unidades é Joule por segundo. Mas nós usamos também o watts, que também é uma outra unidade muito utilizada no Sistema Internacional de Unidades. Notem aqui no slide que nós temos aqui 3 equações para a potência, além daquelas 2 que vimos ali em cima. Essas 3 relacionam DDP, a tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Então vocês podem escrever da seguinte forma: potência é igual a U vezes I. Conforme eu já falei para vocês na última aula também, essa tensão representada pela letra U também pode ser representada pela letra V, ok? A segunda equação, potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, a corrente elétrica. Então, R vezes I ao quadrado. E uma terceira equação, potência igual a U ao quadrado, a tensão ao quadrado, dividido para a resistência. Esse triângulo aqui nos ajuda justamente a relacionar a primeira equação. Quando é que nós vamos dividir e quando nós vamos multiplicar. Os 2 ali embaixo multiplicamos, o P fica em cima e o U nós vamos multiplicar pelo I. Se você tiver atrás da DDP, aí agora vamos dividir P dividido para I. E se você for procurar a corrente elétrica, vai ficar P dividido para U, certo? Então esse triângulo é um macete que a gente pode usar então para várias equações que tem 3 variáveis então. A gente pode relacionar aí a sua multiplicação e a sua divisão também. Entrando agora na parte da energia elétrica, a energia elétrica é uma forma de energia baseada na geração de diferenças de potencial elétrico. Nosso famoso DDP, diferença de potencial elétrico entre 2 pontos. Isso vai permitir que a gente estabeleça então uma corrente elétrica, entre os 2 pontos então. Mediante a transformação adequada é possível nós obtermos a energia. Justamente que vai ser usado no seu uso direto, em forma de luz, por exemplo, movimento ou calor, segundo os elementos da conservação da energia. A imagem aqui nos mostra justamente isso,
desde a partir do momento da geração da energia através de uma usina hidrelétrica, a sua transmissão e distribuição, até chegar na nossa cidade e residência, né, para o nosso consumo. Tudo isso, né, é possível graças justamente à conservação da energia, esse princípio que nós já analisamos. E também devido à diferença de potencial que é estabelecido na transformação de energia na usina hidrelétrica, então. Já que estamos falando de diferença de potencial, nós também falamos de tensão elétrica. Então, quando você ouvir falar da palavra tensão elétrica, voltagem elétrica, é justamente a nossa DDP, a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. A gente pode até fazer uma analogia aqui com esse desenho que estamos observando aí, ó. Dois recipientes, né, representando aí duas caixas d'água, e a diferença de potencial, a diferença de nível que tem uma entre a outra, certo? Essa diferença de nível representa justamente a nossa diferença de potencial elétrico, DDP. Em outras palavras, a gente pode dizer que a tensão elétrica é a força responsável pela movimentação de elétrons. Da mesma forma que o desnível ali dos canos vai possibilitar que a água, né, saia de um recipiente e vá para o outro, justamente por causa do nível que eles estão colocados. No Brasil, aqui no nosso país, nós usamos a palavra voltagem, que é usada justamente para se referir, né, à quantidade de volts ou tensão. O que vai acontecer se nós abrirmos ali o resistor, então? Então a gente pode ver aqui na segunda figura que então não vai haver mais desnível, né? Então a altura ficou igual ali do nível de água. Então é isso que acontece para a gente entender um pouco, né, sobre a DDP. Para termos um movimento de água é necessário que o desnível de água ou pressão, né, a gente abra ali o resistor para que ele não exista mais. O mesmo vai acontecer também com a passagem dos elétrons. Para que ele se movimente é necessário termos uma pressão elétrica ou uma DDP, uma diferença de potencial elétrico. Aí vai ser estabelecido então um movimento dos elétrons para que haja então uma corrente elétrica. E enfim, chegamos aqui à fórmula, né, que nós vamos utilizar para você calcular a energia elétrica. Essa fórmula serve como base para a gente saber como está o nosso consumo diário. Basta apenas que você saiba a potência do seu aparelho, os aparelhos que você utiliza na sua casa e o tempo que você utiliza também esses aparelhos. Então a equação é bem simples. Energia igual a P de potência vezes ΔT, que é o nosso intervalo de tempo. Nós temos aqui, por exemplo, uma lâmpada, né, de 60 watts, que no Sistema Internacional de Unidade nós usamos justamente essa unidade para a potência. Nós temos o tempo também, que nós vamos usar, que é expresso aqui no nosso país em horas. A energia elétrica, né, que o consumo é dado em watts-hora, vamos representar por WH. E nós também acostumamos usar o múltiplo dele, né, que é o quilo de 1000. Então, nós vamos escrever 1 kWh, que representa 1000 watts-hora. Então, no nosso país, nós usamos, né, justamente essa expressão aí, dessa unidade, 1 kWh, para sabermos como está o nosso consumo, né, lá na ficha que nós observamos na nossa conta de energia. Vamos fazer um exemplo bem simples para nós entendermos essa equação aqui. Vamos supor que essa lâmpada, né, de 60 watts seja usado aí justamente 10 horas por dia. Vamos colocar aqui em média que o nosso mês de 30 dias então. Então vamos multiplicar ali, né, o P de 60 watts, o ΔT 10 horas vezes 30 dias. Então o nosso consumo final vai ser de 18.000 watts-hora da lâmpada. Colocando para quilowatts-hora, né? Então vamos tirar ali os 3 zeros do 1000 e vamos escrever que essa lâmpada, desse exemplo, o seu consumo por mês é de 18 kWh. E se você quiser descobrir quanto você vai pagar por isso, é só você olhar na sua conta de energia, veja lá quanto custa, quanto você está pagando por 1 kWh e multiplica, né, por esse 18. Aí você vai ter uma ideia de mais ou menos quanto nós pagaríamos pelo uso de apenas uma lâmpada, né? Esse exemplo que nós mencionamos então para vocês.
ok? Então, uma fórmula bem simples, né, que podemos aplicar no nosso dia a dia para saber quanto nossos equipamentos estão gastando, então. No próximo slide, estamos observando aqui um círculo, né, chamamos de círculo mágico, porque ele relaciona para vocês a potência, relaciona a tensão, a corrente elétrica I e a resistência elétrica R. Então, nós temos aqui equações para a gente poder calcular cada uma das variáveis. Se você quiser calcular a potência, está destacado ali em amarelo, né? Se você quiser calcular a tensão, está destacado em azul. Se você quiser calcular a resistência elétrica, está destacado ali em verde. E a corrente elétrica está destacada ali em lilás. Então, veja que são várias equações que a gente pode estar utilizando e nos ajudando a resolver, né, algumas atividades, exercícios e questões, né, que talvez também vai cair lá na nossa prova final, que é o Enem. Vamos agora passar para o próximo assunto, que são os geradores elétricos. Como o próprio nome já está dizendo, né, geradores. Então, ele vai gerar energia. Então, nós denominamos gerador elétrico todo dispositivo capaz de transformar energia não elétrica em energia elétrica. Esse é o grande segredo, então. Ele vai transformar energia que não é elétrica em energia elétrica. É o caso das nossas usinas hidrelétricas, né? Que é justamente uma das formas que temos, né, de energia não elétrica para ser transformada em energia elétrica. Então, nós temos aqui no quadro vários, então, modelos que nós podemos classificar, né? Os mecânicos, o exemplo claro são as usinas hidrelétricas. Temos os térmicos, usinas térmicas. Os nucleares, como exemplo, as usinas nucleares. Os químicos, que nós temos ali o exemplo das pilhas e baterias. Fotovoltaicos, que são a bateria solar. E, por último, eólicos, que é através da energia dos ventos. Então, conforme o tipo de energia não elétrica, a gente pode denominar ou classificar esses geradores dessa forma. Gerador mecânico, gerador térmico, gerador nuclear, gerador químico, gerador fotovoltaico e gerador eólico. Certo, então? Então, veja que temos vários exemplos aí para a gente destacar justamente como isso vai acontecer, essa transformação, né? De gerar energia, tá certo? Que não é elétrica, em energia elétrica, então. Nós temos, então, aqui justamente as grandezas que nós vamos utilizar para os geradores elétricos. A primeira, anotem aí, força eletromotriz. Nós vamos representar pela letra E. E sua resistência interna. Como a gente está falando de resistência elétrica, e no caso do gerador vai ser interna, para diferenciar da resistência, né, dos outros equipamentos, nós vamos representar pela letra R minúscula, tá? Resistência interna pela letra R minúscula. O gerador, então, tem como função receber as cargas, que constituem a corrente elétrica, em seu potencial mais baixo, que é o polo negativo, e entregar em seu potencial mais alto, o polo positivo, fornecendo assim energia elétrica ao circuito. Novamente o conceito de DDP, ó, o polo mais baixo para o polo mais alto. Isso é possível por causa da DDP. E detalhe no desenho que vocês estão observando, ó. Nós vamos representar nos esquemas o gerador por essas duas linhas, tá? Nós estamos observando aí uma menor e outra maior. A menor vai representar o polo negativo e o maior vai representar o polo positivo, ok? Então, essas duas linhas aí que estamos observando aí na vertical, pode aparecer na horizontal também, tá? Uma menor e outra maior vai representar o nosso gerador. E olha a equação como é bem simples, né? A equação característica do gerador. DDP-U é igual à força eletromotriz, que nós chamamos de Fem também essa força, tá? Fem menos R vezes I, ok? Então, essa é a equação que nós vamos usar. Certo? Anotem bem que ela vai ser similar também da equação do receptor que nós vamos ver daqui a pouco. Entendido então, pessoal? Equação bem simples para vocês anotarem, para nós utilizarmos nas questões de geradores elétricos. Vamos lá então para os receptores elétricos. O que são os receptores elétricos? Eles são aparelhos capazes agora de receber a energia elétrica, né, que foi transformada pelo gerador,
E agora ele vai transformar essa energia que ele está recebendo em outras formas de energia, que não seja exclusivamente a energia térmica. As grandezas, né, que vai caracterizar o receptor é similar ao do gerador, com o seguinte detalhe. No gerador nós chamávamos de força eletromotriz, certo? Aqui nós vamos chamar de força contra-eletromotriz. Então nós vamos chamar de F100. Nós vamos representar pela letra E também, só que vai ser o E' para diferenciar do gerador. A resistência interna também vai ser o R, tá? Só que vamos colocar o R' também para diferenciar do R do nosso gerador. A função do receptor, ou no caso o motor, por exemplo, é de receber essa energia elétrica de um gerador e ele vai converter parte dessa energia mecânica útil e dissipar internamente a restante por aquecimento, certo? Então nós vamos ter a potência total, nós vamos ter a potência útil e nós vamos ter a potência dissipada tanto do gerador como do receptor. Notem no desenho que as linhas que vai representar o receptor é igual do gerador, tá? As duas linhas ali, uma maior, outra menor, para representar o polo positivo e negativo. Mas, professor, como é que a gente vai saber, então, quem é o gerador e receptor? Temos o seguinte detalhe ali, ó. Note que no gerador nós vimos que a corrente elétrica entrava pelo negativo, né, e saía pelo positivo. Agora é o contrário, ó. A corrente elétrica entra pelo positivo e sai pelo negativo. Então a diferença está aí na passagem da corrente elétrica nos polos, tá certo? Anotem isso aí para sabermos a diferença. E anotem a equação também do receptor, ó. U igual a E' mais R' vezes I. É a mesma equação do gerador. Qual é a diferença? Que em vez de utilizarmos o sinal de menos, estamos utilizando o sinal de mais. E para diferenciar a letra E um do outro, estamos escrevendo E' e R', para dizer quem é do gerador e quem é do receptor, certo? Aqui nós podemos ver então a diferença, né, dos esquemas que vai aparecer para vocês do gerador e do receptor, conforme eu falei para vocês, ó. O gerador é a força eletromotriz, nós vamos representar pela letra E a resistência interna R. Já no receptor vai ser a força contra-eletromotriz. Então vamos escrever E' e sua resistência interna R', certo? Então a diferença está ali na corrente elétrica, olhe lá no desenho, tá certo? O que está acontecendo aí, ó? No receptor ele vai entrar no polo positivo. E no gerador, a corrente elétrica entra no polo negativo. Essa é a diferença. Vocês vão saber quem é o gerador e quem é o receptor nos esquemas que vai aparecer nas questões, olhando a passagem da corrente elétrica, ok? A corrente elétrica tem sentido de negativo para o positivo no gerador e do positivo para o negativo no receptor. Certo? Então, pessoal, essa é uma boa dica, anotem, para quando aparecer questões desse tipo, para nós resolvermos de receptor e gerador, vocês vão saber diferenciar quem é quem, então, na questão. Certo? Dentro do receptor e gerador, nós podemos calcular sua potência total, a potência útil, a potência dissipada, o rendimento dos geradores e dos receptores e a sua potência total. Nós colocamos aqui, então, no quadro para vocês a diferença entre elas. Note que a potência do gerador, você vai pegar a Fm vezes o I. Já no receptor vai ser a voltagem, ó, U vezes I. Na potência útil do gerador, vocês vão ter U vezes I. E na potência útil do receptor, F100 vezes I. Então teve uma diferença aí entre eles, certo? O que vai permanecer a mesma equação é a potência dissipada, ó. R' vezes I ao quadrado para o receptor e Rzinho vezes I ao quadrado para a potência dissipada do gerador. E nós temos aí as equações do rendimento que nós vamos utilizar, tá? Para o gerador e para o receptor. E o cálculo ali no final para você achar a potência total, a potência útil e a potência dissipada do gerador e do receptor. Então essa tabela também vai auxiliar vocês nessas questões em que ele pedir, né, o rendimento ou a potência do gerador e do receptor. Certo, então? Aqui nós temos um esquema para vocês, destacando justamente uma bateria,
um motor que vai ser o nosso receptor, a bateria vai ser o nosso gerador e temos ali uma lâmpada também. Então, quando aparecer circuito simples dessa forma para vocês, nós podemos utilizar essa outra equação para calcularmos tanto a corrente elétrica, a resistência da lâmpada, ou então a resistência interna do gerador do receptor e também a sua F100 e a sua FEM, ok? Então, corrente elétrica, anotem aí, é igual a FEM menos a F100, dividido para a resistência interna do gerador e do receptor, mais a resistência elétrica, né, do outro componente. Se vocês tiverem mais de um gerador, ou mais de um motor, ou mais de um receptor, vocês vão fazer a somatória, tá, dos geradores e dos receptores e acrescentar nessa equação. E também as suas resistências que tiverem de outros componentes eletrônicos ligados no circuito simples. Certo, pessoal? Então, bem simples, né, essa questão aí, essa equação, que vai nos auxiliar também na prova do Enem, tá bom? E por último aqui nós vamos ver a associação dos geradores, certo? Associação de geradores e também dos receptores aqui. Então, nós temos aqui a associação em série e a associação em paralelo dos geradores. Quando vocês tiverem geradores associados em série, note que para achar a FEM é bem simples, né? FEM, vocês vão somar a quantidade de geradores que vocês tiverem, né? FEM 1 mais a 2 mais a 3 e assim por diante. A resistência equivalente é similar à resistência, associação de resistores que nós já vimos também em série. É só somar também R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. Já na associação em paralelo é diferente. Olhem aí a diferença. Na associação em paralelo, os geradores você não vai somar. A FEM vai ser o valor para todos. A FEM equivalente vai ser o valor do gerador que está associado ali então, certo? Então, se você tem vários geradores, o único valor dele vai representar o valor equivalente no final. E a resistência equivalente vai ser justamente o R, né, o valor do Rzinho, dividido pela quantidade de geradores que vocês tiverem, a quantidade de resistência interna. Também vimos essa equação lá na associação de resistores em paralelos. Então, nós vamos aplicar também aqui na associação de geradores. Ok, pessoal? Então, bem simples, né? Não é difícil, tá? Fazer essa associação dos geradores aqui, tanto em série como em paralelo. Ok? Vamos lá então aqui para a revisão. Vamos ver aqui uma questão do Enem de 2021. O Enem de 2021, essa questão dizia o seguinte para nós. Pretende-se construir um banheiro em uma área externa no qual serão instalados 2 chuveiros elétricos, que podem ser ligados simultaneamente, cada um com consumo de 5,5 kW. A tensão disponível na rede elétrica é de 220 volts. Sabe-se que quanto maior for a área da seção reta de um cabo elétrico, maior será a intensidade de corrente que ele conseguirá suportar. Porém, maior será o seu custo. Portanto, deve ser selecionado o cabo de menor área de seção reta que seja capaz de suportar a corrente requerida para a instalação. No quadro são apresentados os valores nominais de área de seção reta de cabos elétricos comumente encontrados no mercado, com isolamento térmico, com suas correspondentes correntes máximas. O cabo que apresenta o menor custo e que suporta a corrente total necessária na fiação dos chuveiros é o que tem área de seção reta em milímetros quadrados igual a que valor? 0,5, 1,5, 2,5, 6 ou 16. Mais uma vez, pessoal, quero chamar a atenção para vocês que o Enem sempre coloca questão relacionando com o nosso dia a dia. Parece uma coisa simples, né? Mas isso é verdade, a gente tem que olhar para o diâmetro do fio, isso vai fazer diferença no consumo final da nossa energia elétrica. Por isso que ele colocou essa questão aqui para nós resolvermos então. E é o que acontece no nosso dia a dia. Vamos lá então para a resolução dessa questão. Está aqui o quadro da questão que ele falou, né, a área da seção reta do fio e a corrente máxima, tá, que ele pode suportar. Então, fazendo aqui a resolução, nós temos aqui a potência total instalada. Lembro que a questão falou de 2 chuveiros. A potência de cada um é de 5,5 kW. Ora, se são 2 chuveiros, então a potência total no final vai ser de
11 kW, certo? E eles vão ser ligados na tensão, né, de 220 volts, que foi outro dado que ele forneceu para nós na questão. Vamos fazer o cálculo agora da corrente elétrica total? Bem, já que nós temos a potência total, nós temos a DDP total, a tensão elétrica, que é 220, vamos achar o I, né? Pela aquela primeira equação da potência, potência igual a U vezes I. Então vamos fazer aqui a substituição, potência total é 11.000 igual a 220 da tensão vezes a corrente, certo? Vamos passar 220 para o outro lado, a corrente vai ser igual a 11.000 dividido para 220. Qual a resposta final? A corrente total que esses dois chuveiros vão precisar é de 50 amperes. Essa é a nossa resposta. Agora, voltando lá para a tabela que ele deu na questão, qual é o fio que suporta, então, justamente essa corrente elétrica? Nós temos ali dois, né? O de 6 e o de 16. Mas como ele quer saber do menor custo, né? Então nós vamos pegar o 54 ali, que é a corrente máxima do fio de 6 milímetros quadrados. Então qual a alternativa que você vai marcar? A letra D. Justamente, né? O de 54 amperes, que representa o nosso fio de 6 milímetros quadrados. Olha aí, uma questão simples, bem fácil de resolvermos, né? Sem nenhuma dificuldade. Próxima questão de revisão. Enem de 2021 também. Buscando conhecer as informações técnicas de um ferro elétrico para avaliar o consumo de energia, um estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico, fornecido pelo fabricante, como mostra a figura. Sabe-se que esse aparelho é utilizado em média 30 minutos por dia. Durante quantos dias? 30. Então a pergunta que ele diz: qual é o valor mais próximo do consumo mensal de energia desse eletrodoméstico em quilowatts-hora? Bem fácil, né? Pegando lá a equação que nós vimos aqui na nossa questão de hoje, né, de energia, nós vamos calcular a energia, então, desse ferro. Inicialmente, nós temos os seguintes dados, né? A tensão nominal de 115 volts, né, pela corrente alternada, a potência do aparelho, que é de 750 watts, e o tempo total do funcionamento. Ele diz que usa 30 minutos por dia durante 30 dias. Então, fazendo a multiplicação, nós vamos ter ali 900 minutos, transformando esses minutos em horas, vai dar um total de 15 horas. Agora, basta você pegar a fórmula da energia. Energia é igual a potência vezes ΔT. 750 watts, que é a potência do aparelho, vezes 15 horas que nós achamos aqui no ΔT. Qual vai ser o consumo final? 11,25 kWh. Bem fácil esse cálculo, né? Qual a resposta que você vai marcar? Alternativa D, que esse vai ser o valor mais próximo que nós temos lá, então, na nossa resposta. Olha aí, pessoal, não é difícil, né, fazer esse cálculo, né? Uma questão bem simples que nós podemos resolver, então. Pessoal, lembrando que essas questões, né, vão estar lá na nossa plataforma Eduque, tá? Acesse a nossa plataforma, nós temos lá mais exercícios para vocês, temos essa aula disponível também, tá certo? Tanto em videoaula como também nos slides, para vocês estarem revisando, voltando à explicação também, ok? Mais uma vez eu quero agradecer a atenção de todos e foco no estudo, que o Enem está bem próximo. Bons estudos para todos vocês!